A gente começa falando aí sobre moradores de um mesmo bairro de Curitiba que estão muito indignados com um novo radar instalado pela prefeitura da capital. Estão reclamando aí, ouvintes, de várias multas que foram aplicadas. Quem vai trazer ao vivo os detalhes pra gente é a repórter Thaís Travensoli. Thaís, bom dia pra você. Oi, Rafaela, bom dia para você, para o Riva, para todo mundo que nos acompanha aqui na Jovem Pan News. Nós estamos na rua Roberto Sichon, no Capão da Embuia, em Curitiba. E eu vou narrar para vocês o que eu estou vendo aqui. Eu estou diante de pelo menos 20 pessoas, todas essas pessoas com várias multas nas mãos. Tem gente aqui com 22 multas, com 13 multas, com 8 multas, com 10 multas. Outro morador aqui me contando, inclusive ao vivo, com 40 multas. Multas todas nesse mesmo radar aqui no viaduto, na rua Roberto Sichon, no Capão da Embuia. Tem pelo menos 2 meses que um radar novo foi instalado aqui e os moradores estão recebendo várias multas. Tem gente, por exemplo, que no mesmo dia recebeu 7 multas. Eu vou chegar aqui para conversar com uma moradora. Como é teu nome? Vanessa. Vanessa, você levou quantas multas? Então, eu achei que fossem 8, mas agora abrindo eu tenho mais 4 e ainda 7 do meu marido. Então temos aí enfim, eu perdi minha carteira já. Você, como é teu nome? Suelen. Quantas multas? 13 multas, em um período menos de 1 mês e meio. E agora, Rafaela e Riva, quem está nos acompanhando, para vocês terem uma ideia do problema, tem multas aqui que, segundo os moradores, então, eles passam pelo radar, diminuindo a velocidade, mas quando chegam a uma distância que é pequena daqui, mesmo com essa redução de velocidade, ainda a multa está sendo aplicada. Tem outro rapaz também que vai conversar com a gente, é o Gustavo. Ele é estudante e trabalhador também. Levou quantas multas? Tomei 7 multas. Todas nesse mesmo ponto? Tudo nesse mesmo ponto, no mesmo mês. Por velocidade? Por velocidade também. O que acontece nesse ponto? Cara, eu reduzo a velocidade, passo a 40 por hora, que é o que é permitido, né? Conforme a lei, conforme está no radar. E após eu passar, logicamente, aqui é uma descidinha, o carro vai, querendo ou não, vai embalar. Tanto que minhas multas são por pequena mudança de velocidade, tipo 45, 48. Ou seja, tipo, o radar ele tá pegando mais à frente, entendeu? Tipo, ele não tá pegando ali o certo dele, que seria pegar conforme você tá passando embaixo dele. A nossa produção já fez contato com a Prefeitura de Curitiba, enfim, com as autoridades, para a gente entender o que é que está acontecendo nesse ponto. Mas aqui do local eu posso garantir para vocês que são pelo menos 20 pessoas, todas essas pessoas com as multas nas mãos, conversando com a nossa equipe de reportagem. Para complementar também, tem um outro radar que está apresentando problema, e aí esse radar fica em outro endereço, vou até ler para vocês aqui ao vivo, fica na rua Governador Agamenon Magalhães. Nesse outro lado também está acontecendo problema com um radar semelhante. São pessoas que passam, então, reduzindo a velocidade, e um número significativo de moradores que estão reclamando de multas nesse ponto aqui. Procuramos a prefeitura, então, reforço, mas até agora não tivemos retorno. Obrigada, Thaís, pelas informações. Tá aí, portanto, virou bagunça isso aí, trazendo a situação. Eu lembro, né, a Thaís bem disse, a gente entrou em contato com a Prefeitura de Curitiba, estamos aguardando um posicionamento a respeito desse desabafo feito por moradores de Curitiba indignados com a situação de um novo radar. A gente viu o relato ali do estudante, né, e da outra entrevistada, a moradora que passa pela região, dizendo foram 7 multas no mesmo mês por velocidade, segundo eles uma margem muito pequena, e o radar multando antes de você passar em tese pelo radar, né? Antes do ponto em que está indicado que seria o radar. Esse é o relato. Se a prefeitura responder, Rivaroli, até o final do jornal, obviamente, a gente traz aí o ponto de vista da prefeitura a respeito da situação. Mas são, obviamente, parte dos novos radares instalados na cidade, que já vieram com a nossa audiência, por exemplo, provocando muita polêmica. E por parte dos vereadores de Curitiba também, alguns cobrando ali explicações técnicas um pouco mais profundas,
vendas desses radares, de quanto arrecadam. Por exemplo, o caso da vereadora Flávia Francischini, que já deu entrevista ao nosso jornal dizendo que gostaria de entender melhor essa lógica de você distribuir radares. O que é feito com esse dinheiro que é arrecadado? A prefeitura já nos respondeu por meio de nota em outras ocasiões, dizendo que muitas vezes são demandas da própria população pedindo no local, quando percebe um abuso, um excesso de velocidade, ou de comerciantes da região que percebem essa situação. Só que existem ainda muitas dúvidas. Por exemplo, os ouvintes questionam, sempre que a gente fala disso, por que ruas em Curitiba que tinham 60 quilômetros baixaram para 50 quilômetros o limite máximo de velocidade? Porque temos os radares móveis na cidade. E no caso desses moradores, estão dizendo também que desde que o radar instalou, estão sendo multados de forma consecutiva, sem de fato, pelo relato deles, terem cometido infrações. Essa é a reclamação deles. Seria de maneira injusta. A entrevistada disse, já perdi minha carteira aqui um mês. E não é a primeira, tá? Nós já tivemos essa reclamação com outros 20 motoristas e a prefeitura disse que vai, a partir do momento da reclamação deles, fazer com que essas multas sejam canceladas. Eu me pergunto se os pontos vão ser cancelados, porque isso é informado para o Detran. O Detran é um outro sistema, porque é ele que controla a carteira. São 150 pessoas, é aquela famosa plaquinha, esse equipamento está em teste, não multa. É essa plaquinha que está causando problema, porque a prefeitura joga a culpa na empresa, dizendo, a empresa começou a multar e passar as multas sem antes estar oficializado. Tem a justificativa que a gente ouviu também de que só é multado quem desrespeita as leis de trânsito. Isso a prefeitura já disse, que só é multado quem desrespeita. Mas ali no caso, as pessoas estão dizendo que não cometeram infrações e foram de maneira indevida multadas por formas diversas no mesmo ponto num período curto. Então assim, todo dia estão fazendo barbeiragem todo dia num ponto de 40 quilômetros, 7 vezes no dia, como a Thaís falou. Tem que ir lá e ver, não tem outro jeito. A maior reclamação hoje é as diabos das plaquinhas que não multam, que estão multando. Por isso, passou nessa porcaria desses equipamentos que tem essa plaquinha, diminui a velocidade, antes que você tenha problema. Ponto. Faça isso por você, porque vai te dar dor de cabeça para ir lá e ganhar de novo, Rafa. Agora, não, é um outro ponto que tá multando por inúmeras infrações seguidas, mesmo eu não passando. Então a medição tá errada? O parâmetro de referencial do negócio tá errado. Do radar tá errado, tem que ir lá e tem que fazer de novo. Mas é que também colocaram tanto radar nessa cidade, né? São 150 multas sendo questionadas no mesmo ponto. Então, assim, não são 2, 3 moradores que de repente estão indignados. Não, mas já teve ponto com 20 também, teve ponto até com mais. São 150 questionados e o radar tá ali há um pouco mais de um mês. Tá errado. Alguma coisa tá errada. Eu duvido que esses 150 moradores passem ali no lugar que eles sempre transitam todos os dias e queiram tomar multa. A não ser que esteja alguém querendo contribuir com a prefeitura, além do IPTU mais caro que nós já vamos pagar. Lá no Capão da Embuia, então, portanto, hoje os moradores lá estão protestando, reclamando que essa câmera do radar adianta e o medidor no chão tem uma linha pontilhada, mas continua medindo a velocidade, então não fica claro exatamente onde é o ponto. E aí, nessa confusão, as pessoas vão perder a carteira de habilitação. Daqui a pouco a resposta vai ser, tem que andar a 40 por hora em toda a via, sendo que a via pode ter 50, você tem um redutor de velocidade só no radar, né? Porque é algum ponto perigoso. Daqui a pouco nós vamos ter essa resposta. Espere para ver. Vai lá, ouça o povo, converse com as pessoas, dê uma olhada. Ninguém tá falando contra o radar. Só que ele tem que ser justo. Porque a função é, segundo a prefeitura, não é arrecadar, é educar. Então, pelo visto, não tá funcionando. Que o mesmo motorista tá levando 10, 12, 15 multas, sei lá quantas multas, no mesmo ponto, não tá funcionando para educar. Não tá claro alguma coisa. Tá sendo pra fazer multa de verdade. É que nem lá... Qual prefeitura que nós mostramos do outro dia, Rafa, de Londrina, que tinha meta, né? Tinha meta. Londrina tinha meta de arrecadação de multas pro ano que vem, que a gente nunca viu isso. A prefeitura já colocou no orçamento. 60 milhões pro ano que vem. Isso aqui vai ser de multas. E tinha aumentado a estimativa. A gente ficou se perguntando, como é que você bate meta de arrecadar dinheiro aplicando multa em motorista? Porque, em tese, a multa é aplicada por um erro. Aí você vai contar que ele vai errar não sei quantas vezes para você arrecadar não sei quanto com multas, que ele vai recorrer, não vai conseguir demonstrar que... não, é absurdo. Entendeu? Como é que isso já tá no orçamento do ano que vem lá de Londrina? Isso nem deveria entrar no orçamento, né? Começa por aí. Isso, já tá contando que você vai arrecadar. E se não arrecadar, faz o quê? Bate meta? Como é que faz? Fim do ano a turma acelera, né? Daí fica a dúvida. Como é que você vai fazer? Contando com esse recurso. Ouçam as pessoas, pelo amor de Deus. 10 horas e 17 minutos.